arte da palavra. Literatura é a arte da palavra. Olá, meu nome é Wagner, sou professor de literatura. Estou aqui no Plantão da Literatura para falar o que é literatura para os alunos do Leite Tóquio. Bem, isso aí é para a galera do 9º ano, do 1º ano, até mesmo para a galera do 2º, que tem interesse aí para fazer uma pequena revisão a respeito do que é literatura. Antes de mais nada, galera, para entendermos o que é literatura, é preciso analisarmos 5 aspectos. O primeiro seria a arte literária. O segundo seria a linguagem literária. O terceiro, literatura ou literariedade. O quarto, literatura e sociedade. O quinto, você vai ter que entender as funções da literatura em sociedade. Então vamos uma por uma. Primeiramente, arte literária. Para que possamos falar do que é arte literária, é preciso nos retomarmos ao passado. Irmos lá no passado histórico, lembrar que os gregos, os filósofos gregos, já diziam que a arte é uma maneira que o homem encontra para expressar seus sentimentos. E dentro dessa visão, nós temos a pintura, nós temos a música, nós temos o teatro, nós temos o desenho. Dentro do mundo mais contemporâneo, nós temos aí a computação gráfica, nós temos aí a galera que faz o seu grafite, também é arte, arte de rua, arte que se manifesta aí, que expressa o sentimento de uma população. Mas o que eu quero te dizer com relação à arte, como já diziam os gregos, a literatura, o cinema, o teatro, a música, a dança, são formas de expressões, são maneiras que o homem encontra para expressar seus sentimentos. E a partir dessa visão, a literatura se enquadra como a arte da escrita, a arte que se manifesta pela palavra. A arte, num todo, ela então faz uma releitura do mundo em que vivemos. E a literatura faz justamente isso. Ela faz a releitura do mundo em que vivemos. Então aí o primeiro aspecto, arte literária, para te entender como se manifesta a literatura. Literatura vem aí como uma grande arte, então, que vem para amenizar nossos sentimentos, nossos temores, nossas compaixões. O outro aspecto, o segundo aspecto, é a linguagem literária, diretamente ligado ao sentido ambíguo. A arte literária, a linguagem literária, ela vai se manifestar, ela vai diferenciar-se do texto comum por apresentar sentidos incomuns, sentidos esses carregados de ambiguidade. Isso promove, então, faz com que o texto literário, que se distancia do texto comum, ele vai também se distanciar do sentido imediato da palavra. Dentro dessa visão, nós observamos, então, que o texto literário é extremamente não afirmativo, ou seja, ele tem uma finalidade não afirmativa. Por isso, nós observamos então um certo estilismo que caracteriza também esse tipo dessa linguagem literária. E para finalizar a linguagem literária é extremamente simbólica, carregada de harmonia entre suas estruturas, o que proporciona um deleite, o que proporciona um prazer em apreciarmos, em lermos a literatura. O outro aspecto que cabe a nós lembrarmos seria a literatura, ou literariedade. Cara, tu já entendeu lá na arte literária que a literatura é a arte da palavra. Tu já entendeu lá na linguagem literária que é um texto ambíguo, é um texto que se difere do comum por apresentar sentidos incomuns. Então, a literatura é a arte de revelar o pensamento por meio da palavra. Materializa-se na forma do verso e da prosa. E tem como características primordiais a verossimilhança, aquela mentira que tu jura que é verdade. Outra característica importante, a polissemia, que vai trazer o duplo sentido, o plurissignificado. Nós vamos ter aí também as metáforas, que promovem uma reflexão da realidade por meio de possibilidades de significação. E também a questão da expressividade, ou seja, a literatura faz com que o eu se manifeste de uma maneira subjetiva e revele o mundo em sua volta.
além também da sonoridade que se manifesta pela harmonia. Então, galera, literatura é isso, é a arte que revela o pensamento por meio da palavra, que se materializa por meio do verso e da prosa, na forma do verso e da prosa, e que tem características primordiais como a verossimilhança, a polissemia, e também o que nós chamamos de metáforas, que são as figuras de linguagem, assim como a expressividade e também a harmonia. O outro elemento, o quarto aspecto que contribui para entendermos o que é literatura, é a literatura em sociedade. A literatura é uma arte engajada que está diretamente ligada à sociedade. E dentro desse aspecto, ela reflete o pensamento da sociedade. Isso. Ela reflete o pensamento social. Ela representa a ideologia dessa sociedade. Ela vai retratar a cultura de um povo, além de construir uma identidade social como um todo. E a outra, o quinto aspecto que contribui diretamente para entendermos o que é a literatura, seria a função, ou seja, as funções que a literatura pratica dentro da sociedade. Temos aí pelo menos 5 que contribuem diretamente para esse aspecto. A catártica, que é quando há uma reflexão por meio do pensamento. O efeito catártico, não só na literatura, mas como na arte, promove o alívio das tensões, promove uma forma de expurgação dos temores e das compaixões dentro de ti. Isso alivia, isso reflete e faz com que tu alivie o teu estresse. A outra situação é uma funcionalidade também social, catártica social, porque pelo meio social a literatura expressa essa verdade que está intrínseca dentro de suas reflexões. Tem a lúdica, é uma outra funcionalidade dentro da sociedade, ou seja, da literatura em sociedade. Tem essa função lúdica, de diversão e de lazer. Nós temos também a função didática, que como ensino nós revelamos para você uma arte extremamente engajada. E para finalizar, a estética, o que contribui diretamente para que a arte seja arte. É o belo sensível, como diz os gregos. É a beleza profunda que se reflete, que se transmite, que representa aquele meio que está sendo narrado. Então, galera, tá aí a dica para ti. Tu tem que entender o que é literatura e a importância da literatura em sociedade. Temos aí, então, algumas dicas importantes para tu poder responder o que é literatura. Eu poderia dizer assim de uma maneira resumida: literatura é a arte da palavra que se manifesta na forma do verso e da prosa e que tem como características o que a gente comentou agora há pouco, a verossimilhança, tem aí também a polissemia, tem aí também as metáforas, a estética, a harmonia, a expressividade. Lembra disso, texto que não tem vontade e desejo de afirmar, mas sim de colorir, de decorar, de ilustrar. Isso é a literatura. E no demais, eu deixo aqui para vocês uma musiquinha para que nós possamos sim refletir a partir dessa relação entre as artes, não é isso? Música e literatura, literatura e arte. E aí nós estamos então diante de uma relação entre as artes. Literatura é a arte da palavra. Literatura é a arte da palavra. Representa, retrata, reflete e constrói toda ideologia, pensamento e identidade de um todo social, de um todo